Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes, sou professora de arte e hoje a nossa aula vai ser sobre instalação artística. A gente vai retomar um pouco da nossa aula anterior, que a gente já vem falando dessa linguagem da arte, para a gente hoje aprender a construir uma obra chamada instalação artística. Vamos aqui retomar um pouquinho dos conceitos da instalação artística para você produzir a sua. Vamos aqui para a tela. Retomando esses conceitos da instalação, a gente precisa relembrar que uma instalação artística ela é uma obra de arte que ela é criada para ser exibida em um espaço específico e ela pode ser feita com uma variedade de materiais, incluindo objetos encontrados, materiais naturais, materiais sintéticos. As instalações elas podem ser temporárias, ser por pouco tempo, né? Ou permanentes. E elas podem ser exibidas em espaços públicos ou privados, como museus, galerias, espaços abertos, né? Podem ser públicos ou privados e elas também são variadas, criadas para expressar uma variedade de ideias e conceitos. Algumas são criadas para serem bonitas, enquanto outras são criadas para serem provocativas ou desafiadoras. E algumas instalações artísticas, elas são criadas para serem interativas, enquanto outras são criadas para serem simplesmente observadas. E quando a gente fala de interativa, lembra lá quando a gente apresentou na nossa aula anterior algumas obras que davam a possibilidade do visitante manipular, né, os objetos que estavam em exposição e poderiam dar outros formatos. Então, a grande sacada da instalação artística é exatamente essa, permitir que o visitante possa interagir com a obra. Aqui eu vou mostrar para vocês como vai ser o processo de criação de uma instalação artística. Prestem bem atenção. Primeiro, você vai precisar definir o seu objetivo. O que você quer com essa obra, né? Para você criar aí o seu objeto de observação, você vai precisar pensar o que você quer como resultado do seu trabalho. Depois, pensar o que você quer comunicar com a sua obra de arte. Você quer trazer aí alguma observação crítica, uma reflexão crítica sobre essa instalação artística, ou você vai você vai querer que essa obra ela seja apenas para apreciação. Então, é importante pensar nesse passo a passo, pensar nos materiais que você vai usar, se ele se relaciona com a sua proposta, com o seu objetivo, no espaço onde você vai exibir a sua obra de arte, se vai ser num espaço aberto, se vai ser numa galeria, se vai ser aí no espaço da sua sala de aula, da sua escola. Então, é muito importante porque na instalação, o espaço ele é um dos principais elementos. É importante que as instalações elas não sejam apenas sobre a estética. Elas também precisam ser sobre a experiência do espectador. Ele precisa voltar para a sua casa vislumbrando essa experiência da instalação. Crie um espaço que as pessoas explorem e se envolvam com a sua obra de arte. Elas podem manipular, lembra lá daqueles 5 sentidos que a instalação precisa provocar no visitante, que é o ouvir, que é o pegar, né, o tocar, o sentir o cheiro, é preciso visualizar e encher os olhos, né, desse objeto que está sendo exposto, dessa obra que está sendo exposta, certo? Então, esse espaço, ele precisa permitir que as pessoas possam explorar a sua obra de arte. Vamos aqui para a tela, porque eu vou trazer algumas sugestões para você criar nesta aula
a sua instalação artística. É claro que não é só isso aqui, mas a gente tem outros objetos, outros elementos, inclusive regionais, que podem contribuir com o processo de criação de uma instalação artística com esse caráter regional. Aqui nós temos o açaí, nós temos a seringueira, a gente tem aqui uma obra construída a partir de galhos, de cipó. Temos aqui que lembra o estilingue, né? Um banquinho. Isso aqui é uma instalação artística, pessoal. Temos a castanha e a gente tem outros objetos, outros elementos que podem contribuir com a criação da sua instalação artística. Vamos pensar numa instalação que remeta, né, às características da nossa região, do nosso estado do Acre, né, como esses que eu sugeri aqui. Mas com certeza você tem aí na sua casa, no seu trajeto de casa para a escola, alguns elementos que são possíveis ser utilizados, importantes e que vão deixar a sua obra bonita, criativa e que a gente precisa também lembrar que o nosso eixo da rota de arte é o empreendedorismo e a gente precisa pensar que a nossa obra ela também pode nos trazer aí uma perspectiva de renda, né, para o nosso dia a dia, de valorização do trabalho artístico do estudante, do artista plástico da nossa região. Vamos aqui para a tela mais uma vez, para a gente aprender algumas dicas para criar essa instalação artística. Escolha, vou mais uma vez trazer aqueles passo a passos. Escolha um tema ou conceito que você quer explorar. Use materiais que sejam significativos para o seu tema ou conceito. Lembra que eu falei que a gente precisa pensar no objetivo e eu preciso pensar também nos objetos, nos elementos que eu vou utilizar para saber se ele está se comunicando com o objetivo da minha obra. Crie um espaço que seja convidativo e instigante. Quando a gente fala de criar o espaço, às vezes ele já até existe. Você só precisa trazer para esse espaço aqueles 5 sentidos que a gente falou. Do olfato, da visão, do paladar, né? Os 5 sentidos. Então, não esqueça sempre que esses 5 sentidos, eles precisam estar presentes na sua exposição. Permita que os espectadores explorem e se envolvam com a sua obra de arte. Quanto mais possibilidade de interagir com a sua obra, mais significativa ela vai ser. As instalações artísticas, elas podem ser uma forma muito gratificante de expressar a sua criatividade. Se você está interessado em criar uma instalação, não tenha medo de experimentar e de ser criativo. Então, arrasem no trabalho que vocês vão realizar junto com seu professor em sala de aula. Exponha esse trabalho para a sua comunidade. A nossa aula de arte de hoje, ela vai encerrar aqui. Eu espero que você acesse aí a plataforma, essas referências que estão aí disponíveis para que você possa se encher aí de novos elementos para criar a sua obra de arte, a sua instalação. A gente fica por aqui. Até mais!